eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Tudo bem com você? Comigo também. Bom, hoje eu trouxe essa filósofa que é do coração, gente, que é a Hannah Arendt. Se vocês derem uma olhada nos livros de história da filosofia, vocês vão ver que mais ou menos o nome dela aparece como um dos mais importantes. E a Hannah Arendt, de fato, é uma das filósofas mais importantes do século XX. E hoje nós vamos ver por quê. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem é Hannah Arendt? Essa moça que está aí olhando para vocês, tão simpática, é a nossa amiga Hannah Arendt, que foi uma filósofa que originalmente escrevia em alemão, porque ela era alemã, mas que, por motivos que nós veremos mais tarde, escreveu os mais importantes dos seus livros em inglês, embora ela sempre tentasse publicar uma versão que ela mesma autorizava em alemão. O inglês acabou sendo o idioma mais importante de sua expressão. Livros como A Condição Humana, As Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém foram escritos em inglês. E hoje vamos dar uma olhada nela. Gente, a Hannah Arendt era essa filósofa alemã e aos 14 anos ela já sabia fluentemente ler grego e latim antigos. Porque naquela época era possível você escolher para onde direcionar os seus estudos e ela se dedicou tanto e tão bem a estudo dos idiomas clássicos que ela dominava já essas línguas ainda na adolescência dela. Então, foi a leitura do grego que tornou possível ela conhecer de cor Aristóteles, Platão, assim como outros filósofos e poetas gregos, como Sófocles, por exemplo, que escreveu a Antígona, e o domínio do latim, que tornou possível ela conhecer os filósofos mais importantes da tradição latina de filosofia. O tema da monografia de graduação dela foi o conceito de amor em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, foi um filósofo que escreveu em latim, e por isso ele foi lido no original pela Hannah Arendt. Então, ela tinha esse conhecimento profundo da filosofia grega e latina, e por causa, talvez, disso, ela tenha dado, a seu modo, uma continuidade ao pensamento ocidental. Então, vamos avaliar um pouco como foi a vida da Hannah Arendt. Hannah Arendt viveu lá no começo do século XX na Alemanha, e sendo uma pessoa judia, ela também enfrentou todos os preconceitos que os judeus enfrentaram na Alemanha lá mais ou menos de 1930 em diante, até os piores crimes cometidos pelos nazistas a partir do começo da Segunda Guerra Mundial. Se vocês não sabem, a partir das chamadas leis de Nuremberg, os judeus foram perdendo os seus direitos de cidadania, perderam direito à participação política, depois direito à propriedade, depois vários outros direitos foram retirados, até que eles começaram a ser massacrados e escravizados em massa pelos nazistas. A Hannah Arendt era filha dessa família judia tradicional que tinha dedicado a vida, desde novinha, como a gente tinha visto antes, aos estudos. Ela era uma estudiosa, era a vocação que ela estava buscando. Mas isso não impediu que ela fosse, com sua mãe, trancafiada num campo de espera para ser levada para um campo de concentração, onde ela poderia ter perecido, como muitos outros filósofos, pensadores, escritores e pessoas na época dos campos de concentração do nazismo. Para o bem dela, Hannah Arendt e a mãe conseguiram fugir desse campo de concentração, desse campo de espera, e indo para os Estados Unidos, ela conseguiu a cidadania norte-americana e começou já nos Estados Unidos, já em Nova York, a continuar o seu pensamento e fazer parte desse momento tão dramático da história lá na Alemanha nazista, e também relendo e sabendo o que o Stalin estava fazendo na União Soviética e como os judeus começaram a ser tratados também na União Soviética, assim como grupos de resistência ao stalinismo. Ela escreveu um livro de grande repercussão ainda hoje e que merece muito ser lido, gente, que é o livro A Origem do Totalitarismo.
O totalitarismo é muito pior do que o Estado absolutista. O Estado absolutista, ele manda em você de todas as formas possíveis, mas não manda na sua consciência. O Estado totalitarista, ele é total, como o próprio nome já diz. Então, observando a juventude hitlerista, observando a propaganda do nazifascismo e a propaganda do comunismo stalinista, a Hannah Arendt percebeu que o totalitarismo era uma forma de criar prisões para os seres humanos muito mais rígidas e muito mais difíceis de transpor do que prisões físicas, que eram prisões intelectuais, que era quando você era convencido de que a única ideologia possível era aquela ideologia. Então, esse tipo de pensamento, o pensamento nazista, por exemplo, levava à ideia de uma raça superior, e essa raça superior era a ariana, e sendo assim, as outras raças poderiam ser exterminadas caso elas fossem uma ameaça à raça ariana. Então, é um problema pensar sobre isso, porque o Estado totalitarista vai tentar devassar a sua vida o máximo possível e a controlar tudo o que seja possível, desde o seu modo de vestir, ao modo de você pensar, o que você pode assistir, o que você pode ler, a, enfim, criar uma verdade a ser absorvida e a ser comprada por toda a sociedade. Então, no Estado totalitarista não existe espaço para a divergência, para a diferença, apenas o Estado para uma verdade oficial. E sendo judia, fugindo dessa verdade oficial dos campos de concentração nazista, ela denunciou ao mundo os perigos do Estado totalitarista, os perigos com que a política pode convencer você, principalmente a partir da televisão, a partir da propaganda, do rádio e de outros meios de comunicação de massa, convencer você a viver uma ordem política que muitas vezes vai tirar os seus direitos, que muitas vezes vai privar você da sua própria dignidade. Dito isso, vamos falar de um livro muito especial no pensamento da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém. O Adolf Eichmann foi esse nazista que conseguiu fugir quando a Alemanha foi invadida por um lado pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos e pelo outro lado pela União Soviética. Ele conseguiu escapulir ali da Alemanha e se refugiar, né, na Argentina, que, como todo mundo sabe, foi um país que recebeu muitos líderes e figuras nazistas que fugiam ali da Alemanha nazista, que entrava em colapso. Como vocês também sabem, em 1948, depois do drama revelado ao mundo que foi o Holocausto, as Nações Unidas concordaram de algum modo a criar o Estado de Israel lá na Palestina, que vocês conhecem hoje pelas guerras e pelas intifadas que nunca parecem parar. Então, o Estado de Israel, onde até então o Holocausto não vinha fazendo parte do debate público, conseguiu, a partir da Mossad, que é meio que a CIA de Israel, que é o Serviço de Inteligência e de Espionagem de Israel, achar o Adolf Eichmann lá na Argentina. E achando ele, pegam ele, à força, levam para Israel e em Jerusalém começam a fazer um julgamento sobre os crimes de guerra do Eichmann. E quais foram os crimes de guerra do Eichmann? Esses crimes eram, basicamente, apertar um botão que ligava um gás que matava 40, 50, 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. Entre homens, mulheres, crianças e idosos, todos morriam de uma vez por causa de pessoas que apertavam esse botão. Bom, sabendo que o Eichmann tinha sido capturado na Argentina, a Hannah Arendt consegue convencer a revista americana a pagar que ela vá até Jerusalém, onde o julgamento estava acontecendo, para ser uma correspondente jornalística. Então ela viaja, né, com esse acompanhamento pago pela revista, chega até Israel e começa a presenciar todo o julgamento, desde o começo até os seus resultados. E aí ela começa, não satisfeita em estar ali vendo o julgamento, ela começa a pesquisar a vida do Eichmann, ela começa a pesquisar documentos históricos, ela começa a rever tudo o que aconteceu até aquele momento culminar ali, e ela busca
de alguma forma, dar àquela experiência que ela estava vivendo um sentido filosófico mais profundo. Ela busca retirar daqueles acontecimentos políticos um sentido político mais verdadeiro, ligando-se assim à tradição de pensamento greco-latina que fazia parte da base do pensamento dela. Então, vocês veem aí que o principal tema debatido na Hannah Arendt, nesse livro, é a política. Mas não apenas a política eleitoral, não apenas a política do poder, mas a política do despoder, que é a forma como as pessoas consentem em ceder o poder delas a outras forças, forças maiores, e dessa forma coisas acontecem, e como elas tinham cedido esse poder por concordância, elas não se sentem responsáveis pelas ações feitas em nome delas por essas forças. Então, assim como a política, a vida ativa é um tema muito presente na vida da Hannah Arendt, no pensamento da Hannah Arendt, ele volta à tona no livro Eichmann em Jerusalém como um dos temas principais, como o pano de fundo em que todo esse drama acontece. A questão é, existe responsabilidade individual na política? O que você pensa sobre isso? Quando um político eleito com os votos de alguma população, de alguma comunidade, faz alguma coisa, as pessoas que votaram nele são responsáveis individualmente pelos atos dele? Será que o nosso voto tem tanta importância assim? Bom, isso foi o que Hannah Arendt se perguntou, porque não é que o Eichmann tivesse sido eleito, ele não foi eleito, ele era um chefe de departamento de execução de pessoas. Mas ela queria, de alguma forma, relacionar esse monstro que as pessoas viam com o homem normal, até tranquilo, que ela estava vendo lá no julgamento. Ou seja, até que ponto o Eichmann tinha consciência das atrocidades dos atos que ele tinha cometido. E até que ponto uma sociedade tão rígida e disciplinar como a sociedade alemã era, tinha a ver com pessoas matando umas às outras porque estavam cumprindo ordens. Ora, eu estava cumprindo ordens, dizia o Eichmann. E esse eu estava cumprindo ordens meio que tirava toda a responsabilidade individual dele sobre as pessoas que ele tinha matado. Porque ele não se via como uma pessoa individual, portador de uma consciência própria e portador de uma responsabilidade própria dessa consciência. Ele se via como peça de uma engrenagem que estava ali cumprindo ordens, que estava ali dando seguimento a um sistema encadeado como tal. Então ele não se via como um assassino, ele se via como funcionário de uma fábrica. E talvez tenha sido isso que mais assustou a Hannah Arendt, porque quando a gente pensa no mal, normalmente a gente pensa em algo externo ao ser humano. Ora, o mal é o demônio. Quando alguma atrocidade muito grande acontece, foi o demônio que possuiu o corpo de alguém e fez aquilo. Ou o mal é a loucura. A pessoa não estava dentro das suas próprias faculdades quando fez aquele ato. O mal é a natureza que causa um terremoto e um tsunami que mata milhões de pessoas ao mesmo tempo. As pessoas sempre colocam o mal fora do ser humano e nunca responsabilizam o ser humano pela sua própria maldade. E é nessa ferida que a Hannah Arendt coloca o dedo. O único responsável pelo mal é o ser humano. Então, nós somos totalmente responsáveis por aquilo que causamos, tanto de bom como de mal. E o mal radical, o mal mais maligno que pode existir, não é exatamente a monstruosidade, não é exatamente a capacidade de cometer atrocidades, mas a indiferença que nós podemos ter diante das atrocidades. O Eichmann não via os judeus e judias que estavam ali no campo de concentração, ou os ciganos e ciganas, ou os comunistas, ou os homossexuais, ou os testemunhas de Jeová, ou os dissidentes políticos, ou os deficientes físicos. Ele não via aquelas pessoas como pessoas. Ele via como peças de uma fábrica que deveriam ser descartadas em algum momento. E dava prosseguimento a essas ordens sem pesar na consciência dele que aquelas eram vidas humanas. Aquilo, na verdade, para ele era uma coisa sem importância, era uma coisa banal. E por isso, para Hannah Arendt, a experiência do nazismo demonstrava que o mal tinha se tornado banal. Trata-se, portanto, da questão da banalidade do mal. O mal não é algo superior ou inferior, muito menos externo ao homem.
O mal, portanto, não é um acontecimento esporádico, não é algo que acontece uma vez aqui, outra acolá. O mal, por exemplo, não é um mal de vilões que fazem a maldade e se dão bem depois. O mal é algo cotidiano, sempre ameaçando as pessoas, quando elas se tornam indiferentes. Então elas podem ser malignas não porque elas estão influenciadas por algo muito maior do que elas podem ser malignas porque, diante de uma escolha ética do dia a dia, elas podem escolher a maldade, elas podem escolher não se importar e elas podem escolher deixar aquilo como se não fosse problema delas. Mas o que a Hannah Arendt diz é problema nosso. Quando um ser humano frágil, indefeso, é pisado por outro, isso é problema nosso. E o mal se torna radical quando nós não nos importamos com esse problema. Nesse sentido, como será que ficaria uma questão da Hannah Arendt no Enem? Vamos ver aí, então. Uma das marcas mais profundas do século XX foi o Holocausto. Nos campos de concentração e extermínio nazistas foram executadas 11 milhões de pessoas, dentre as quais cerca de 6 milhões de judeus. O documento a seguir pode ser entendido como uma resposta direta a tal experiência. Esse documento encontra-se na alternativa A, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, B, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, C, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, D, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e E, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que você acha? Dá uma olhadinha aí. Muito bem. Se você marcou a alternativa E, ela é a correta. Vamos dar uma olhada por quê, então? Não seria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque essa declaração aconteceu alguns anos antes, tipo uns 200, lá no século XVIII, na Revolução Francesa, em que uma das cartas que reivindicava a mudança social na França era uma carta que garantisse direitos dos seres humanos, e não apenas o direito da nobreza sobre o clero. Então, essa Declaração dos Direitos dos Homens não poderia ser aquele documento que resultou do Holocausto, porque aconteceu antes. Também não poderiam ser o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, nem a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, porque todos esses documentos surgiram como consequências da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, reunidos em Nova York, os países assinaram essa carta, que buscava por meios legais, não compulsórios, porque não obrigavam os países signatários a seguir eles, mas davam uma forte indicação de que deveriam fazer isso, a respeitar certos direitos humanos. Direitos como o direito pessoal à liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade econômica e liberdade social. Esses direitos, então, foram garantidos por essa declaração, que a Eleanor Roosevelt assinou e leu lá no mesmo ano que celebrava o nascimento do Estado de Israel, e uma tentativa de fazer com que os crimes do Holocausto e o horror causado pelo Holocausto nunca mais voltassem a acontecer na nossa história. Essa declaração é importante e ela tem tudo a ver com o pensamento da Hannah Arendt, porque apenas a partir da noção de responsabilidade individual, mesmo diante dos grandes eventos políticos, é que nós temos consciência de como as nossas ações são importantes. E esse documento que fala sobre os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é celebrado pela relatora dele, a Eleanor Roosevelt, como aquilo que, se não fizer sentido na sua vida, na minha vida, na nossa rua, não fará sentido em mais nenhum outro lugar. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.